Recentemente eu fiz um intercâmbio lá pro Canadá, na cidade de Montreal, e eu passei 2 meses lá com um colega meu. E quando eu estava pesquisando, ainda aqui no Brasil, sobre tudo que eu ia precisar para eu fazer o meu intercâmbio, eu não achei nenhum vídeo que juntasse assim todas as coisas passo a passos que eu iria precisar para eu fazer meu intercâmbio. Então, depois que eu fiz o intercâmbio, eu decidi gravar esse vídeo aqui com todas as dicas e os passo a passos que eu segui para eu conseguir fazer o meu intercâmbio no Canadá, em Montreal, durante 2 meses. Então, eu já vou deixando 2 avisos iniciais aqui. O primeiro aviso é que esse vídeo ele não é patrocinado de jeito nenhum, queria eu que fosse, mas não é. Então, vários sites que eu vou passar aqui hoje para vocês, eu vou recomendar para vocês utilizarem, sabe, porque eles não são patrocinados, são por conta própria do Iago aqui que tá falando que são sites bons, beleza? O segundo aviso é que tudo que eu vou falar aqui são experiências próprias que eu passei no meu intercâmbio. Então, se você for fazer um intercâmbio, por exemplo, para a Austrália, talvez esse vídeo aqui não seja o melhor vídeo para você, mas do mesmo jeito vai agregar muito valor, porque intercâmbio é uma experiência muito interessante e as dicas que eu vou passar aqui você com certeza vai acabar utilizando no seu intercâmbio também. Então, sem mais delongas, vamos ver quais são todos os passos que você precisa seguir para você fazer o seu intercâmbio no Canadá, de 2 meses, em Montreal. O primeiro documento de todos que você vai precisar, antes mesmo de você sair do aeroporto para sua cidade de destino, é o seu passaporte. Esse carinha aqui, ele é um documento muito fácil de você tirar, ele custou apenas a bagatela de R$ 257,25, então já coloca aqui do lado na nossa lista de preços que a gente vai precisar para fazer esse intercâmbio, R$ 257,25 do passaporte. Eu fiz o meu passaporte ano passado, em 2019, e eu paguei esse valor. Então os valores podem acabar atualizando conforme o ano que você estiver vendo esse vídeo e você for fazer o seu intercâmbio. Isso vai servir para todas as outras coisas que eu vou falar aqui. O passaporte ele não tem mistério, ele é um documento igual a todos os outros documentos que você tem aí na sua carteira. Ele é bem fácil de tirar, você só precisa entrar no site da Polícia Federal e pesquisar por passaporte. Depois é só seguir os passos, agendar uma visita no local mais próximo onde você tem uma polícia federal aí no seu estado, na sua cidade, e depois você paga o boleto do passaporte e depois você pode retirar o seu passaporte. Uma dica que eu deixo aqui sobre o passaporte é: separe um tempinho para fazer ele. Eu, por exemplo, levei 2 meses, um mês para eu agendar, para eu poder ir na Polícia Federal, e o outro mês até o meu passaporte vir. Então pode ser que acabe demorando um pouquinho, pois eles têm poucas vagas de agendamento. Agora que você tem o seu passaporte em mãos, a gente precisa falar sobre o visto. Esse daqui vai ser o documento mais chato da sua viagem que você vai precisar conseguir. Existem 2 formas principais de você tirar o seu visto canadense para você fazer o seu intercâmbio. A primeira forma é: se você já viajou para os Estados Unidos e você já tem um visto americano, você só precisa de uma permissão para você entrar no Canadá. Custa bem baratinho, se não me engano é algo ali em torno dos R$40 e é super fácil de você fazer. Agora a segunda opção, que é o que eu acho que a maioria vai acabar fazendo e é o que eu fiz, é você tirar o visto canadense normalmente. O visto canadense ele custa aí $150 mais $85 da biometria. Eu tô falando os preços aqui em dólares porque os preços em dólares lá para eles, a princípio eles não mudam muito. Então, dependendo aí a época que você está vendo esse vídeo, faz a conta certinho, $230 canadenses vezes o valor do dólar que está hoje aí no dia que você está vendo esse vídeo. Quando eu fiz o meu visto ano passado, em 2019, eu paguei em torno de R$730 o visto. E daí eu resolvi contratar uma agência, um despachante, para fazer o meu visto. E daí eu desembolsei aí mais R$300. Eu realmente recomendo que você faça através de um despachante, porque tem várias coisas muito chatas ali que você precisa ficar lendo e muita burocracia para você fazer. Então R$300 vai ser um valor muito bem investido aí na sua viagem e que vai te dar uma dor de cabeça muito menor. Eu recomendo o site da AVP.
que é uma despachante, se eu não me engano, lá de São Paulo, que foi a que eu utilizei. Eles me ajudaram 100%, então por isso que eu estou recomendando eles aqui. E o meu visto eu levei 6 meses para tirar eles. Então foi um tempo assim um pouquinho grande, porque você leva mais ou menos aí 2 meses para reunir os documentos, daí você envia os documentos, volta os documentos, tem que enviar mais, e nesse tempo levou 6 meses. Pode ser que você faça em menos tempo ou mais tempo. Então a minha dica que eu dou para você quando você for tirar o visto é: vá com calma, vai com paciência que vai dar tudo certo. Ok, agora você já tem o seu passaporte, você já tirou o seu visto e você precisa chegar lá no Canadá de algum jeito. E para isso a gente vai de avião. E passagem aérea é a coisa que eu acho mais legal de se pesquisar. Eu recomendo o site Skyscanner, que é o site assim que você vai encontrar os preços realmente assim, ó, os mais baratos da internet para você voar. A outra dica que eu dou também, além de você pesquisar no site Skyscanner, é: compre através da companhia aérea que você vai voar. Então, por exemplo, eu fui para o Canadá através da Aeroméxico e eu comprei a minha passagem através do site deles. Eu vi na Skyscanner que lá estava mais barato e eu fui lá e comprei. Pois assim, você vai ter muito menos trabalho se der alguma coisa errada ali na sua passagem. Uma coisa essencial que você precisa fazer quando você estiver pesquisando aí pela sua passagem aérea é você, todo dia, depois que acordar, abrir o site do Skyscanner e já deixar lá um alerta de aviso de preço, para quando os preços estiverem mais baixos você comprar. Então eu fiz isso durante mais ou menos uns 6 meses, todo dia eu ia lá e olhava a passagem aérea, e foi assim que eu consegui uma passagem saindo de São Paulo, indo a Montreal e voltando por R$ 1.752. Foi assim, ó, um achado muito legal que eu consegui. E é por isso que eu recomendo você olhar o site do Skyscanner todo dia quando você estiver procurando pela sua passagem aérea. Ah, e uma última dica aqui que eu vou dar sobre a passagem aérea, que você não precisa seguir, foi algo que eu fiz um pouco arriscado, mas deu certo, é: a hora que você vê o preço mais barato, vai lá e compra. Não importa se você tirou o visto, não importa se você já comprou a passagem, já tirou o passaporte ou não. Se você vê a passagem aérea barata, vai lá e compra. Foi isso que eu fiz, foi a primeira coisa que eu fiz, foi a passagem aérea, e depois eu fui fazer o passaporte, fui fazer o visto. É um pouco arriscado, mas pelo preço valeu a pena. Então faça se você quiser por sua conta e risco. Agora você já está lá no Canadá, você voou, achou a passagem aérea mais barata, e a gente precisa saber que curso que você vai fazer lá no Canadá. E nessa parte de curso a gente tem duas opções principais. A primeira opção é a seguinte: você estudar de manhã e estudar de tarde para aprender inglês lá. Essa dica ela é realmente assim, ó, bastante cara, você vai precisar ter bastante dinheiro para fazer essa primeira dica. Porém, se você é alguém que quer realmente aprender o inglês a fundo, eu recomendo essa dica, pois você vai estar aprendendo 100%, digamos assim. A segunda opção é para você e é para mim também, que não tinha muito dinheiro quando eu fui para lá, que é você estudar somente à tarde. Essa opção ela é muito legal, pois ela é a metade do preço da primeira opção e você ainda ganha toda a manhã para você explorar o Canadá. Então, se você é alguém que quer viajar e ainda aprender inglês, eu recomendo essa opção. Essa foi a opção que eu escolhi também por dois motivos. Porque é a metade da primeira opção, ou seja, você vai pagar muito mais barato aí no seu curso, estudando somente meio período, estudando somente à tarde. E o segundo motivo que eu escolhi essa opção foi porque eu podia explorar o Canadá de manhã e conhecer aí os pontos turísticos, as belezas que o Canadá tinha a oferecer. E para fins informativos, eu paguei R$ 3.200, se eu não me engano, somente no curso de 2 meses, meio período, no Canadá, em Montreal. Então foi R$ 3.200. E eu consegui esse curso através da CI Intercâmbio. Que nem eu disse no começo do vídeo, não tem nada sendo patrocinado aqui. Eu recomendo o pessoal da CI porque eu passei muito tempo realmente pesquisando lá no site deles, é um site muito legal. Então o que eu recomendo é que você entre no site lá da CI Intercâmbio e vá em fazer simulações. Daí escolha lá Canadá, escolha a cidade onde você vai querer fazer o seu intercâmbio e lá você pode ficar brincando com quantos meses, em que cidade você quer ficar, se você quiser fazer o curso só meio período ou se você quiser fazer o curso período inteiro, você pode ficar olhando todos os preços lá. Então, CI Intercâmbio é a minha recomendação. Tudo bem, agora você já tem o curso, porém onde é que você vai se hospedar lá no Canadá? Essa é a quinta etapa que você vai precisar para você fazer o seu intercâmbio, que é a acomodação. Então
Então quando você estiver lá no site da CI fazendo a sua simulação, bem na parte de baixo vai aparecer uma opção de acomodação para você incluir aí no seu curso. E sobre acomodação a gente tem duas opções principais. A primeira opção é, se você é um jovem e você tem dinheiro e você quer fazer muitos amigos, vai de residência estudantil, que vai ser a melhor opção para você. É um pouco mais caro, porém você vai estar junto com a galera lá curtindo o Canadá. A segunda opção, que sei lá, eu acho que 80% do pessoal faz, que para mim é uma das melhores opções também, é ficar em casa de família. Ficar em casa de família eu não posso falar com experiência própria porque eu não fiz isso, porém eu acho que é uma opção super legal se você está querendo aí economizar um dinheiro, pois a residência estudantil ela acaba sendo muito cara, e também você vai estar aprendendo aí sobre os costumes do Canadá, você vai estar aprendendo inglês, por exemplo, você vai estar falando 24 horas em inglês com a sua família canadense, então ela é uma opção super bacana. E a terceira opção, que é uma opção meio bônus aqui que eu deixo para vocês, é vocês alugarem um quarto em um Airbnb. Foi o que eu fiz, e eu realmente recomendo, pois essa é a opção assim, ó, disparadamente de longe a mais barata de todas. Se a casa de família já era metade da residência estudantil, você alugar um quarto no Airbnb, sei lá, deve ser 1/3 do preço de uma casa de família. Então se você estiver aí com seu orçamento baixo, alugue um quarto do Airbnb, é super fácil de alugar. Você não vai estar aprendendo o inglês assim 100% e nem pegando ali os costumes do Canadá, porém se você é um viajante e tem pouco dinheiro, essa é uma ótima opção e foi a que eu fiz também. Precisamos agora falar sobre ele, aquele que muita gente acaba deixando de lado, porém eu vou falar para vocês, ele é super importante, e ele é o seguro médico. No Canadá não é obrigatório você viajar já com seguro médico, e também tem muitas escolas que nem pedem isso. Por exemplo, a minha escola que eu fui, como é que era o nome mesmo? ILSC, lembrei o nome, ILSC. Você só vai saber o quão importante o seguro médico é a hora que você passar uma noite inteira no hospital e a sua conta der R$3.500. Foi o que aconteceu comigo. Sorte que eu tinha pago um seguro médico de R$500 e esse meu seguro médico ele cobriu todas as minhas despesas. Então, se eu posso dar uma dica aqui para vocês, em cima de todas essas outras, faça um seguro médico, por favor, pelo seu bem. Um dos tópicos mais importantes e que muita gente acaba ficando perdido é sobre como levar dinheiro para o Canadá. Eu queria muito poder falar para vocês quanto vocês devem levar para o Canadá, porém isso só você pode falar. Porém, como eu gostaria que alguém tivesse me dito isso, eu vou falar o que aconteceu comigo e quanto que eu levei para você talvez ter uma base. Eu passei 2 meses no Canadá, num Airbnb com uma família também aqui do Brasil, e eu podia almoçar, tomar café da manhã e jantar lá com aquela família e eu não gastava nenhum dinheiro. Isso me economizou bastante coisa, então tenha isso em mente. E também eu comprei uma bicicleta usada lá, então eu não precisava gastar com passe de metrô e nem com passe de ônibus. Também tenha isso em mente. Tendo tudo isso em mente que eu falei, eu passei 2 meses lá e eu levei R$13.000. Pode ser um pouco de dinheiro, porém sempre leve um pouquinho a mais. Essa é outra dica que eu irei dar. Porém, desses 13.000, eu só gastei R$8.000 para ficar 2 meses lá. Isso deu uma média aí de R$4.000 por mês. Isso foi o que eu gastei. Então você pode se basear no que eu falei que eu gastei, né? Com as minhas especificações, digamos assim, que eu utilizei lá no Canadá. Porém, se você vai ficar, por exemplo, numa casa de família e você vai almoçar no centro e você vai ter que pagar o passe de metrô, o passe de ônibus, coloca tudo aí nessa sua conta e sempre leva um dinheirinho a mais que vai dar tudo certo. Sobre dinheiro, a segunda coisa que eu tinha para falar é como você vai levar esse dinheiro. Vai levar em espécie, cartão de crédito, cartão pré-pago? A recomendação que eu dou é leve em cartão pré-pago. Foi o que eu fiz e eu não tive problema nenhum. O cartão pré-pago ele passou em todos os lugares, porém quando você estiver lá comprando, convertendo o seu suado dinheirinho em reais para o dólar canadense, eu recomendo que você feche os olhos nessa parte porque não vai ser legal. Você vai acabar se assustando com o tanto de taxa que você vai acabar pagando. Então, tirando o fato da taxa ser muito grande, e taxa vai ser muito grande tanto para cartão de crédito quanto para qualquer coisa, a taxa vai ser grande. Então, já que a taxa é grande, leva no cartão pré-pago, você não vai ficar lá se perdendo com dinheiro. Eu recomendo que você leve uma partezinha aí do seu dinheiro em espécie,
Aconteceu comigo de eu estar lá, precisar pegar o ônibus um dia e pegar o metrô outro dia e eu não tinha o passe de ônibus, e lá os ônibus e metrôs, eles aceitam somente o dinheiro contadinho. Então você não pode dar uma nota maior, eles não vão te dar troco, você tem que ter as moedinhas certinhas. Então eu recomendo que você leve aí um pouquinho de dinheiro em espécie e o resto tudo no pré-pago. E a minha última dica bônus que eu vou dar aqui, depois de todas essas que eu dei hoje, é: compre uma bicicleta usada no Canadá. Tem muita gente que fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Besteira, eu discordo disso. A bicicleta com certeza é o melhor amigo do homem. Pelo menos era a minha melhor amiga e ainda é. Por que eu falo isso? Quando você estiver lá no Canadá, se você ficar dependendo sempre do transporte público, por mais que seja muito bom o transporte público lá deles e também muito barato, o problema é que você vai acabar dependendo de horários. Então, se você tiver uma bicicleta, você está livre para você sair a hora que você quiser, ir para onde você quiser, estacionar onde você quiser, não vai precisar ficar caminhando. Tem ciclovia em todo o Canadá, pelo menos em toda Montreal tem ciclovia. Eu morava a 13 quilômetros do lugar onde eu estudava. 13 quilômetros dava mais ou menos uma hora pedalando para ir e mais uma hora pedalando para voltar. E eu posso te falar que era a melhor uma hora do meu dia, era aquela hora que eu ia pedalando pro meu colégio, porque lá tem ciclovia. Então pensa, 13 km só andando em ciclovia era a melhor coisa do mundo. E eu não recomendo que você alugue bicicletas lá, aquelas bicicletas Bixi, Uber. Eu cheguei a alugar lá elas um dia, só dá problema, tá? É caro pra caramba, tu fica dependendo do horário também, porque tu precisa estacionar a bicicleta e ficar trocando de bicicleta. Então o que eu recomendo é, a hora que você chegar lá no Canadá, vai numa loja de bicicletas usadas e compra a bicicleta mais baratinha. Eu paguei 100 reais, 150 reais a minha bicicleta, foi super baratinha e ela assim ó, durou os 2 meses que eu tava lá. E depois no final dos 2 meses, eu peguei e dei ela por um conhecido que eu tinha feito ali na rua onde eu morava. Isso não tem problema nenhum, tem muita gente que faz isso lá, deixa a sua bicicleta lá depois para outra pessoa ser feliz também. Então vamos recapitular agora tudo que você vai precisar para o seu intercâmbio. Número 1, um passaporte, R$257, Polícia Federal. Número 2, tirar o visto canadense. Paguei R$700 mais R$300 do despachante AVP. Número 3, a sua passagem aérea. Pesquisar todo dia no site Skyscanner. Número 4, o seu curso. Como você vai escolher o seu curso. Número 5, a sua acomodação. Aonde é que você vai ficar. Número 6, o seguro médico. Essencial, você precisa ter, eu recomendo. Número 7, o dinheiro que você vai levar. Eu levei R$8.000 e foi o que eu acabei utilizando lá. Então, bote isso na sua conta. Número 8, a bicicleta. Compre uma bicicleta com certeza. Então, essas foram as dicas que eu tinha para passar hoje aqui para vocês. E se eu tivesse hoje fazendo outro intercâmbio, eu gostaria de ver um vídeo assim, explicando tudo que eu precisasse para fazer o meu intercâmbio. E vai por mim, eu não estou escondendo nada, não tem nada entre linhas aqui que está faltando. Se você seguir esses 8 passos aí, digamos 5, 6 passos necessários, daí a bicicleta, seguro viagem, se você fizer tudo isso certinho, vai ocorrer tudo certo no seu intercâmbio. E lembrando também que essas foram experiências que eu tive com o meu intercâmbio de 2 meses em Montreal. Então, se você for para Vancouver, o preço vai ser diferente. Se você for ficar 6 meses, o preço vai ser diferente. Então, levando tudo isso em conta, você pode ter aí um balanço geral do que você vai fazer no seu intercâmbio e também aonde você vai fazer o seu intercâmbio. Eu acho que isso é tudo, quer dizer, eu tenho certeza que isso é tudo. E se você tiver alguma dúvida aí sobre o intercâmbio que eu fiz e também se você quiser perguntar alguma coisa, só deixar aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Então, eu acho que isso é tudo por hoje e tchau!